Olá, boa tarde. Dia 14 de novembro, Dia Nacional da Alfabetização, Dia Mundial do Diabetes, Dia dos Bandeirantes e Dia Mundial da Qualidade. E pensando em qualidade, você pode participar aqui agora, 981-59-8868, na primeira edição do Ação e Reação, hoje na segunda-feira, às 1h15. Também temos as reprises às 23 horas e às 24h30. Fiquei muito contente, muita gente compartilhando no sábado e domingo, no telefone 981-59-8868, acho que não viu o selinho da reprise, e passando sobre lixo em São Vicente, a dona Ana, sobre demora de atendimento no Guarujá. Não tem problema não, na UPA, não tem problema não, a gente vai reproduzir todas essas mensagens no dia subsequente. Então você que vê a reprise também quer mandar alguma informação, não tem problema, manda a informação que a gente vai guardar aqui, e no dia seguinte a gente reproduz e serve com perguntas. Então, críticas, sugestões, temas para o programa, pode mandar para o telefone, pelo WhatsApp do programa. E para os mais tradicionais, pode ser por mensagem também. E para os mais tradicionais, pode ser ligando no intervalo do programa, né? Para esse mesmo número. Bom, hoje eu tenho com muita felicidade apresentar o José Carlos Clemente, comentarista do programa, médico e diretor da Multimagem. Tudo bem, Clemente? Fred, beleza, tudo bem. Vamos fazer um bate-bola aí, né? Estamos aguardando o doutor Vicente Cassione, que teve uma reunião e vai chegar um pouquinho atrasado, segundo já ligou aqui para a TV Com. Bom, Cassione, bom, Clemente, o Hospital dos Estivadores será inaugurado dia 16, né, de dezembro. Então, estava uma guerra jurídica, né? O advogado Nobel Soares, que esteve aqui no programa, tentou demonstrar que não tinha os 3 anos de especialização, SOS e tal, mas parece que agora, com uma liminar, a Prefeitura conseguiu, e a inauguração para dia 16 de dezembro. Eu acho que, de qualquer forma, evidentemente que mais um equipamento de saúde para a Baixada, ele acaba sendo importante, embora essas brigas jurídicas geram um desgaste muito grande para as duas partes, né? Para a população, para o setor público, enfim. Eu confesso que não sei realmente se realmente tem os 3 anos ou não tem os 3 anos, pelo que falaram tem os 3 anos. Acontece que tem uma liminar aí, a liminar é uma decisão temporária ou transitória até que se julgue o mérito da ação. O que a gente espera é que o equipamento de saúde, de uma forma ou de outra, ele acaba funcionando para o bem da população como um todo, né? Seja a população de Santos, mas não somente, né, Filete? A gente sabe que o hospital... Hoje em dia tá complicado, né? Tá você complicado. vê. A Baixada toda, né? Hospital modelo em Cubatão meio parado. O pessoal da área continental de São Vicente já ia lá. Não tem equipamento. Agora já teve uma Kátia, que nós vamos ler, que falou que foi marcar uma ressonância lá, Clemente. A gente tá rindo porque, né, a banana comendo macaco. E falou que marcaram para daqui a 1 ano. Pô, esse cara tinha uma doença grave, o cara morre, pô. Mas se o cara quer fazer uma ressonância, ele tá com suspeita de alguma coisa, né? Ninguém vai fazer uma ressonância de besteira. Às vezes, né? O cara tá com uma dor no joelho, tem condição, faz uma ressonância e tal. Não é uma coisa tão urgente, mas pode complicar. O cara não vai morrer, mas tem que fazer. Agora, imagine se o cara tá com fezes com sangue, cólica, pode ser um tumor, pode ser um pólipo. E a pessoa não tem idade para fazer uma colostomia. Um senhor, 90 anos. Ninguém quer anestesiar para fazer uma colostomia. Aí fala, vamos tentar numa ressonância ver se pega. Aí marca para daqui a 1 ano, não dá, né? Não, a ressonância normalmente é um exame que você já utiliza por um caso que supostamente seja um caso mais grave, né? Então, por exemplo, um câncer de próstata, um câncer de útero e anexos intestino. Na mulher, intestino, ou mesmo reto peritônio. Nossa, aí uma infinidade de doenças que realmente você faz um diagnóstico preciso e tem que fazer. A própria mama. Nós falamos do Outubro Rosa, Novembro Azul, agora, que seria a próstata. Mas lembrar que a mama também, a ressonância, na verdade, é a última palavra hoje no diagnóstico, né? Diagnóstico de câncer mamário. Então, você esperar 1 ano para fazer isso, a pessoa morreu umas 10 vezes já, né? Tá aqui, ô Clemente. Publicou. Aqui a Kátia. Kátia publicou aqui. Voltando para a nossa cidade, a saúde está abandonada. Como vão as PANs e as UPAs? Fui marcar uma ultrassonografia no posto do Guarujá, sai para quando? Daqui a 1 ano. Como assim? Kátia Domingues do Guarujá. 1 ano, quando voltar no médico, os outros resultados não vão servir mais.
Quer dizer, quando eu levar a ressonância para o médico lá, ele fala, faça o hemograma, faça a bioquímica, faz outro raio-x, porque esse aqui vale, mas os restos não vale. A Kátia Domingos do Guarujá... Deixa eu mandar um recado para o Suma, aí o Walter Suma, que ganhou a eleição lá, ele é uma pessoa muito séria, né? Terceiriza, Suma, terceiriza esse serviço de saúde, seja para lá, seja para Santos, mas terceiriza. Isso já existiu na década de 90, Cassione está aqui, sabe muito bem. Eu vou até citar o exemplo na minha área, a clínica radiológica Dr. Jarbas Gomes da Cunha, foi a maior clínica do Brasil e também a mais sofisticada final da década de 70 e até década de 80, era a maior clínica do Brasil e também a melhor clínica do país. Falei, mas São Paulo não, a dele era a melhor clínica. Naquele edifício ali ao lado do Colégio São José. Isso? É isso mesmo. Edifício Miguel Couto. Miguel Couto. São José é Prodesan. Onde era o Jair de Oliveira Freitas. O Jair era no terceiro e o Jarbas no primeiro. Pois é, atendia SUS. Sim. Tem o filho muito bem, na maior clínica, na mais sofisticada da época, atendia SUS, sem fila, sem nada, por um preço que dava para pagar. E hoje fica todo mundo querendo levantar prédio aí para depois entregar para a OS. Por um custo muito maior, tendo que esperar meses ou anos até para fazer um exame. Se for grave, já não tem mais o que fazer, né? É o que a Kátia está chamando a atenção aí. Obrigado pela pergunta, viu, Kátia? Você tem razão, realmente. Daqui a um ano, uma ressonância já não tem o menor valor, se a pessoa já não morreu até lá. Cassione, prazer ter você no programa, né? Falei que você tinha uma reunião que ia chegar um pouquinho atrasado. Nós estamos falando do Hospital Estivadores, que será inaugurado no dia 16 de dezembro. O anúncio foi feito pelo prefeito municipal de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. Ao comentar a decisão do presidente do Tribunal de Justiça, TJ, Paulo Dimas Mascaretti, que tomou sem efeito a liminar decisão provisória que suspendia o contrato firmado com o Instituto Alemão Oswaldo Cruz. A organização social foi escolhida para gerenciar esse novo equipamento municipal. Segundo Paulo Barbosa, a instituição tomará a posse do prédio a partir da próxima semana. Bom, primeiro já peguei o bonde andando, já fui falando. Mas não tem problema. Que era importante mesmo. O que o Clemente estava dizendo. É um prazer renovado começar uma semana, segunda-feira, com vocês aqui, com o Clemente, com você, com os caríssimos telespectadores. Obrigado. É uma semana que não precisa nem de feriado, já valeu a semana. E já pegando o comentário que foi feito pelo Clemente, que é um homem de visão. Não é? A simplicidade de quem entende das coisas é essa. Ele falou, olha, terceiriza, faz assim. Lembrou do Jarbas, tem memória, não é? Tem memória histórica e memória de gratidão com aqueles que fizeram por esta cidade, não é? Como ele está fazendo hoje, ele, Clemente. Eu acho que é preciso esclarecer bem que tudo que começa com liminar, eu não gosto. Tudo que começa com deu liminar, cassou liminar, deu liminar, cassou liminar. O país das liminares, das cassações das liminares, das revogações das liminares, é um país que alguma coisa não está certa. Porque para ter liminar que caça, tinha alguma razão. Para ter alguém que revogue a liminar, as razões talvez não fossem tão suficientes. Agora, se revogarem a decisão desse desembargador na hora do colegiado, volta tudo a estaca zero, fica valendo a liminar anterior, não pode inaugurar. Eu não gosto dessas coisas que começam já, vai não vai. Primeira coisa. Segunda coisa, é preciso esclarecer que muita gente disse que o que está tomando conta dos estivadores, o que vai tomar conta dos estivadores, é o Hospital Oswaldo Cruz, famoso Hospital Alemão de São Paulo. Não é. Isso precisa ser dito. Ao que eu estou informado, não sei se o Clemente tem mais informações do que eu, deve ter, é um grupo de pessoas que atuam no Oswaldo Cruz, que criaram um instituto, e esse instituto, que é uma criação nova, que não tem vínculo institucional com o Hospital Oswaldo Cruz, essas pessoas que estariam vindo aqui para gerir, administrar ou atuar no Hospital dos Estivadores. São coisas diferentes. Um instituto é um instituto.
o Hospital Oswaldo Cruz assumir o Hospital dos Estivadores, é padrão Hospital Oswaldo Cruz. Um instituto formado por pessoas que pertencem, atuam no Oswaldo Cruz, é uma outra coisa. De qualquer maneira, a gente tem que torcer para dar certo. Não adianta torcer para não dar certo. Mas é preciso esclarecer. Está começando com o liminar, revogada, e está começando com esse esclarecimento que precisa ser dado. Não é o Hospital Oswaldo Cruz, um dos maiores hospitais, um dos melhores do Brasil, dizem que, inclusive, que tem o menor índice de infecção hospitalar. Não é ele, esse hospital, que disse, bom, são eu vou tocar, né? Pessoas que atuam lá. Cassione, a gente acaba... O Clemente pode confirmar isso? Não, é real isso aí. É real. Na verdade, são pessoas que resolveram fazer uma OS para atuar no setor público, porque hoje praticamente o setor público brasileiro ficou moda atuar através das OS e não configura o instituto em si tomando posse, né? Aliás, o hospital em si tomando posse, o que é bem diferente. Bem diferente. E não quer dizer que não dê certo. Pode ser até bom, mas é coisa que Nem quer dizer que não seja bom, mas há que se entender a configuração do modelo, para não dizer, não, foi hospital e tal. Eu particularmente... 3 médicos da tua clínica, bons, saísse de lá e terceirizasse o serviço no Guarujá. Falaram, a multimagem... Não é a multimagem. São funcionários que trabalham 10 horas lá na multimagem, que tem um tempo ocioso, ou acham que tem, e vão administrar lá. Mas não é a multimagem. São funcionários da multimagem que estão terceirizando no Guarujá. Um exemplo, não é a multimagem, você não assinou lá, não é isso? Não é o Clemente que está indo para lá. São 3, 4 pessoas da tua empresa, vamos supor, que estão terceirizando lá, não é isso? Não é? Eu também... Um exemplo, evidentemente que eu queria aproveitar o gancho do Cassione, porque é o seguinte, eu não conheço de direito, mas eu sei o que é uma liminar. Eu também não me agrada esse tipo de coisa, porque quando existe a possibilidade de uma liminar, existe a possibilidade de estar errado mesmo. Claro. Então isso é ruim. É ruim. Não estamos questionando que deveria caçar ou não deveria caçar. A nossa torcida aqui na mesa para que dê certo, porque a população vai ser beneficiada. É a maneira como está ocorrendo que a gente está criticando. Ô Cassione, hoje em dia eu vi você falando outro dia aqui nos bastidores sobre hepatite, falou tão bem quanto um médico. Lógico, a gente não é advogado e tal. Mas já bem, primeira perdeu em Santos aqui, o Nobel fez tal, perdeu. Foi para os desembargadores de São Paulo, perdeu, né? Agravo de instrumento não foi aceito. Não teria que voltar para os desembargadores de São Paulo? Por que foi direto para o TJ? Não existe, por exemplo, primeira instância aqui, depois teve um recurso, mas já foi direto para o TJ, não teria que voltar para os desembargadores? Não, vai para o TJ como recurso contra a decisão do TJ. Vai para o STJ como recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça. Ah, tá. Então já está praticamente... Quando você recorre para o tribunal, tem uma decisão de primeira instância, você recorre para o tribunal. Tá. O tribunal dá uma decisão, você agrava contra essa decisão e esse agravo vai para Brasília. E agora vamos supor, para a gente entender, se quem fez ação, no caso Nobel, se ele quiser, não estou falando para ele fazer, tá? Se ele quiser, ele está com recurso, quem decide agora? Eu não sei qual foi o trâmite. Ele ganhou o que aqui em primeira instância? Acho que aqui em primeira instância... O que ele queria? Que não inaugurasse, que não fosse aceito. Não inaugurasse o hospital. Isso. Porque não estava equipado, etc. Por causa que a OAS só tinha 7 meses de experiência, porque usava o nome do Oswaldo Cruz, sem ser Oswaldo Cruz diretamente, isso que estava no processo que ele veio falar aqui na terça-feira passada. Ok. O que aconteceu? Deve ter havido uma liminar que ele conseguiu aqui. Mas o objetivo maior, Cassiano, só para você analisar melhor, é o seguinte, é o tempo. Se o tempo de constituição está dizendo que é X, não pode ser X menos alguma coisa. Claro que não. E parece que... Se a lei diz que tem que ter um determinado tempo... 3 anos. 3 anos. E tem 1 ano e meio. Então, evidentemente que, em princípio, você não tem que discutir. Se a lei não faz exceção, se a lei diz que tem que ter 3 anos e só tem 1 ano e meio de funcionamento, não há dúvida nenhuma, cumpra-se a lei. Tá, primeira instância ele ganhou. Ganhou. O que aconteceu?
o presidente do tribunal... A prefeitura recorreu e perdeu em São Paulo de novo, né? Ela recorreu, perdeu. E quem agravou? A prefeitura, né? Então, agravou, vai para o STJ. Tá. O STJ, confirmando a decisão de São Paulo, morreu. Você ainda pode ir para o Supremo, mas vai perder tempo. Quer dizer, mas agora... Não, mas ele concedeu a liminar lá. Sim, o desembargador. Aqui o Nobel ganhou. Sim. Foi para o Tribunal de Justiça. Não é isso? O Nobel ganhou de novo. Ganhou de novo. Lá, o Nobel perdeu. Aonde que ele perdeu? No TJ... No STJ? No TJ. No TJ. Não, foi em São Paulo, então. É TJ ou STJ? Não pode ser. Não pode ser. Peraí, é TJ ou STJ? Tribunal de Justiça de São Paulo. Claro. Então é TJ. TJ. Mas ele não perdeu para o órgão colegiado. Deve ter sido... A liminar. A liminar foi revogada. Aqui ele ganhou a liminar. O Tribunal de Justiça, na pessoa monocrática de um desembargador, revogou a liminar. Essa decisão monocrática, ela tem que ser submetida ao colegiado, não é apenas uma decisão individual, para efeito de liminar, sim. Mas a decisão geral da causa tem que ser pelo colegiado. E o Nobel deve ter agravado para o STJ contra a decisão liminar monocrática de um desembargador só. É isso que deve estar acontecendo. Claro que é isso. Agora, Cassione, só para que a gente entenda, mas também o nosso telespectador, sobretudo, entenda, como está no TJ e não no STJ, vamos dizer a princípio, existe um tempo determinado para que esse colegiado atue fazendo uma decisão definitiva, não? O que está preocupado é que o hospital funciona, como o senhor mesmo falou, liminar. Depois pode paralisar. Com 2 meses para. Aí fica pior que, né? É mais rápido julgar, provavelmente, a cassação da liminar do Tribunal de São Paulo no STJ do que ir para o colegiado, porque depende apenas do seguinte: você tem as câmaras, o tribunal tem câmaras, não julga o tribunal inteiro, são quase 400 desembargadores, mas você tem as câmaras cíveis, as câmaras de direito público, as câmaras criminais. Então vai para a primeira câmara criminal, ou vai para a segunda câmara criminal, ou vai para a primeira câmara cível. Quando o desembargador presidente ou um dos vice-presidentes, ele dá uma decisão monocrática, cassando uma liminar, imediatamente é nomeado um relator de uma das câmaras, e este relator vai se encarregar de dar um voto que ele leva à Câmara e todos os da Câmara decidem. Tá certo? Com um relator e um revisor. E esta demora vai depender de eles pautarem, de colocarem na mesa. Basta que o relator segure 3 meses o processo, como ele não deu o voto. Na hora do voto, basta que um dos membros da Câmara peça a vista. O pessoal está acostumado a ver isso nas decisões do Congresso Nacional. Né? Pediu vista, ao mesmo no Supremo. O Toffoli acabou de pedir vista agora num caso que vai empurrar para não sei quando a decisão. Porque quem pede vista traz quando quer. Se eu quiser pedir vista e ficar olhando para o processo 1 ano, eu fico. Então seria muito mais rápido ele fazer um agravo para o STJ. Para revogar a decisão liminar do presidente do Tribunal de Justiça. Não é? Ok. Bom, questão do lixo, né? Temos umas fotos aí, muitas pessoas ligando, Capucione, que viram a reprise no final de semana e passaram uma mensagem, né? Não tem problema, eu falei que a gente vai replicar. Pessoas reclamando do lixo em São Vicente, né? Assunto recorrente que a gente falou, ó, é um absurdo, né? E até mesmo meus funcionários de São Vicente, que sempre acharam, que sempre defendiam a cidade, falavam que não estava tanto, hoje chegaram para mim, doutor, tá complicado lá hoje, né? A situação, né? Muito lixo em São Vicente, muito complicado, né? Situação que se agrava em algumas regiões também no Guarujá também. É uma questão muito complicada, é de saúde pública, né, Clemente? Puxa, você vê isso aí? Colchão. Não tem. Você tem um tremendo, vamos dizer assim, de um alimento para bactérias, vírus e tal. Você imagina isso aí, aquela putrefação que acontece de alimentos orgânicos. Realmente é um caso de saúde pública muito, muito sério. Também tivemos no domingo, né, conforme a reportagem na Nova Tribuna, Cassione,
a questão de alguns produtos farmacológicos que estão na praia, nossa praia. Essa questão eu fiquei meio chocado, né? Porque parece que a Sabesp ali no Cana 1, ela faz 2 tipos de filtragem apenas, e o certo seriam 4. E joga no interceptor oceânico 4,5 km para lá. Mas mesmo assim algumas coisas estão voltando, algumas substâncias. E dentre as substâncias pesquisadas, lógico que esse pesquisador não pesquisou tudo, mas ele pesquisou remédios para pressão, ele pesquisou anticoncepcionais, ele pesquisou cocaína e ele pesquisou anti-inflamatórios, tipo Voltaren, Cataflan, né? Ele pesquisou e achou todos esses resíduos na água do mar, ou seja... Quem fez a pesquisa? Parece que um rapaz da USP. Um rapaz da USP. Deve ter aqui no... Foi o Adolfo Lutz, né? Não, está aqui. Nós vamos já... O Instituto Adolfo Lutz? Pode comentar sobre São Vicente, que eu vou achar aqui, Cassione. Quem fez o pesquisador está aqui, Cassione. Os resultados foram obtidos e publicados na revista científica dos Estados Unidos, né? Quem fez a pesquisa é o ecotoxicologista Camilo Seabra. A grande presença de moléculas de anti-inflamatórios, antihipertensivos, analgésicos, estimulantes e aí da cocaína. As pessoas estão consumindo as substâncias de maneira descontrolada, além de descartar inadequadamente os medicamentos. Pode existir também uma falha da filtragem e por isso estão indo para o mar, né? A descoberta usando cocaína na água de Santos, substâncias invisíveis não eliminadas no tratamento do esgoto doméstico. Então, substâncias que estão... Isso são substâncias que são excretadas, se eu estiver enganado, Isso. O Clemente me corrija, pelo corpo humano. Você consome as drogas e essas drogas saem na urina e nas fezes. Para isso estar voltando não é novidade, porque as próprias fezes refluem e aparecem na orla da Praia de Santos. E não é de hoje que isso acontece. Nós já comentamos aqui que o emissário submarino, que deveria ter um prolongamento, que deveria ir a cerca de 10 quilômetros a partir da plataforma do emissário, né, da estação da Sabesp, plataforma, aí a tubulação entra pelo mar adentro, entra pelo mar e vai, evidentemente, até 4,5 km. Isto não é suficiente pelas correntes marinhas e pela configuração da baía, não é o suficiente para fazer com que esses dejetos, com esse esgoto, e aí não tem tratamento, como é que você vai tratar essas substâncias? São substâncias. Você pode tratar, matar as bactérias que estariam nas fezes, etc. e tal, na estação de tratamento. Agora, se isso vai a 4,5 km, quando a corrente vem para cá, quando o mar entra, não precisa ir longe. O lugar em que você sempre vê resíduos espalhados na orla é ali no Itararé, que é o lugar mais direto da Bahia, quando as coisas vêm de fora da barra. O emissário vai a 4,5 km, é muito menos do que ele deveria ir. Então, tudo que ele despeja, uma parte se espalha, vai para fora da barra. A outra parte volta e reflui. E o mar de Santos é isso que a gente sabe, um mar absolutamente poluído. Não adianta tapar o sol com a peneira, nós sabemos que isto é verdade absoluta. Eu, por exemplo, digo a você o seguinte, eu não entro no mar da minha cidade de Santos há seguramente 30 anos. Você vê, os anti-inflamatórios são... Então deixa eu levantar a mão aqui, porque esse é o tempo, ou até um pouco mais do que isso, que eu também não entro. Anti-inflamatórios... Só um pouquinho, Vilete. Cassione, e pelo jeito deve ser uma pesquisa séria, porque foi publicada numa revista internacional. Claro. Nenhuma revista internacional, não é como aqui, ela aceita trabalho por acaso. Ela só aceita um trabalho reconhecidamente com técnica científica para ser... Metodologia de pesquisa, tudo. Claro. E isso que você falou é claramente do conhecimento de todo mundo, talvez algumas pessoas não saibam, mas realmente 4,5 km não é suficiente. Você tem correntes marítimas aí, você tem as ressacas que empurra tudo isso para a praia e realmente não é novidade essa falta de balneabilidade das praias, especialmente aqui, sobretudo pelos coliformes fecais mesmo, né? Sem dúvida. Fora os esgotos clandestinos que vão para o canal.
esse ecotoxicologista Camilo Seabra, ele não pesquisou bactéria, tá? Ele só pesquisou anti-inflamatório. Sim, mas onde tem uma coisa tem outra. Tem outra, é evidente. Diclofenato, antihipertensivos, losartan, atenolol, analgésicos, paracetamol, estimulantes do sistema nervoso, cafeína e cocaína. E ele fala agora, que... estão cheirando mais cocaína do que eu imaginava, hein? Para você ter uma ideia do que está vindo de lá para cá, você imagina o que tem aqui para ir para lá. E olha que a Polícia Federal está pegando, agora com o scanner, está pegando bastante coisa, hein, Cassione? Mas não é fácil, hein? É muita cocaína mesmo, porque para tá dando traço na água, né? E esse pesquisador aqui, ele fala que é o sistema de corrente marítima mesmo, e acha que tem que fazer uma melhor filtragem, né? Porque os 4,5 km são poucos, além da filtragem insuficiente. Pois é. Agora, deixa eu comentar, eu queria que o Cassione comentasse isso aí, porque essa é uma área dele, ele domina muito bem. Estava lendo no jornal de hoje que 1/3 dos processos que chegam no Supremo, eles acabam sendo descartados por perda de tempo. Ou seja, o tempo já terminou para aquele tipo de processo. Prescrição. Prescrição, na verdade, né? A prescrição do processo, ou seja, 1/3 dos processos são prescritos e normalmente são processos relacionados ao Congresso, né? Ao Senado, ou políticos de outras esferas, mas 1/3 se perde pela prescrição. E aí, claro, talvez não seja só um atraso do Supremo, que começa aqui embaixo. Isso aí eu te explico facilmente. Antigamente, você precisava... O Supremo tinha que pedir autorização para o Congresso, a Câmara ou o Senado, autorizassem a que o Supremo abrisse um processo contra determinado ou senador ou deputado federal. Era assim. Quando eu assumi o meu mandato, em 95, nós fizemos uma comissão. Eu fui o relator, está nos anais, está comprovado, quem quiser ir no site da Câmara. Eu fui o relator e nós aprovamos, pelo menos conseguimos aprovar o seguinte: ao invés de o Supremo ter que pedir autorização para a Câmara para abrir o processo, e a Câmara não respondia, porque era assim, o Supremo pedia e a Câmara não respondia. Então, prescreve. Ficava passando o tempo, prescrevia. Conseguimos mudar para acabar com essa imunidade parlamentar que impedia que o Supremo abrisse o processo. Como é que é hoje? Hoje o Supremo abre o processo diretamente. Abre. Se esse processo tiver que ser paralisado por decisão da Câmara ou do Senado, é preciso que a Câmara se reúna especificamente para decidir que aquele deputado tal que está sendo processado pelo Supremo, que o Supremo pare o processo dele. Para você ter uma ideia, desde 1996, quando nós aprovamos isso, e eu fui o relator da matéria, até hoje, não houve uma decisão da Câmara e nenhuma decisão do Senado, isso faz 20 anos, mandando o Supremo parar. Então já melhorou muito nesse aspecto, porque antes era, o Supremo pedia, a Câmara não respondia. Pedia autorização, a Câmara não respondia. E esse tempo, não tinha processo. Esse tempo ficava inviável, né? Sim, hoje não. Hoje o Supremo abre, basta ver que estão todos aí processados, os deputados e tudo. O Supremo abre e a Câmara não mandou até hoje ninguém, absolutamente ninguém, deixar de ser processado. Não teve um caso em que a Câmara se reunisse, tem que ter inclusive um quórum, para dizer hoje nós vamos decidir enviar um ofício ao Supremo paralisando, sustando o processo contra o deputado tal. Em 20 anos... Ninguém tem coragem de fazer isso, né? Ninguém tem coragem, né? Agora, não mandar fazer o deixa que eu deixo, todo mundo fazia. Agora, claro, quando você tem que enviar o papel para não coisar, dá a população, dá complicação para o deputado, né? Isso. Agora, por que então continua tendo esse 1/3 de prescrição? Porque é coisa acumulada. Lá do passado mesmo? Sim, você tem incontáveis casos em que o Supremo pediu autorização e a Câmara, na época, não dava.
Hoje o Supremo tem tanta coisa acumulada que quando ele quiser tocar aquilo que já é antigo, já está prescrito. Na hora que ele for abrir o processo, já se passaram 20 anos, 25 anos, 30 anos, está prescrito. E isso dá uma ideia de impunidade mesmo, né? Total, era assim que era. A tal imunidade parlamentar, que todo mundo diz que existe, ela já não existe mais. O Supremo hoje pode abrir o processo diretamente sem consultar a Câmara. Ele só para o processo se a Câmara, numa decisão, um quórum qualificado, reunir-se especificamente para parar o processo contra aquele deputado. E isso não aconteceu até hoje, em 20 anos. Que bom. Desde que nós decidimos. Eu tenho orgulho de ter sido relator dessa comissão. Aliás, eram as duas coisas. Eu presidia e era o relator. Fui as duas coisas. Cruzava e cabeceava. Tinha que ser, porque aí andava, né? Depender de um outro já não ia. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa segunda-feira chuvosa aqui na Baixada Santista. Um abraço para a dona Ana, que está assistindo o programa de Curitiba. E também para o meu amigo Leal, que vê o programa de Lisboa, né? Às vezes vê a reprise e tal. Um abraço para vocês. Hoje, no Dia Nacional da Alfabetização. Dia dos Bandeirantes, Dia Mundial da Diabetes, já tem perguntas sobre a diabetes para o Clemente, e Dia Mundial da Qualidade, né? Tem muitos elogios aqui do programa, né? O Rutinaldo está elogiando aqui, falando que Rutinaldo está elogiando aqui. Rutinaldo Mesquita. Gosto muito de segunda-feira, pois tem no professor Cassione e o Dr. Clemente, o programa fica mais rico e salutar. Quanto à saúde, infelizmente, só quem tem dinheiro para ser atendido de imediato e ter um conforto de uma boa internação. Tenho parentes médicos. E o assunto referente à saúde é muito complicado. O Santos também vai ficar muito complicada, pois vai todo mundo vir para a Baixada para Santos, que é a cidade de polo. Quanto ao lixo, é vergonhoso, sem comentários, pois é um problema sério de saúde pública. Parabéns, ótimo nível. Rutinaldo Mesquita. Obrigado, Rutinaldo. Um abraço, Rutinaldo aí. A Ana do Jockey Club, ela mandou aqui vários WhatsApps no domingo à noite, um abraço para ela, né? Ela está dizendo que Cubatão também está com problema, antigamente eram exames rápidos e hoje demora e tinham excelentes médicos. Hoje está demorado e muitos locais parados e as pessoas estão vindo para Santos. Também reclama do lixo de São Vicente, porque ela trabalha em Cubatão, usava os médicos de Cubatão, mas está difícil, e reclamando do lixo de São Vicente, Clemente. Eu acho que isso aí vai ser geral, né? A saúde de Cubatão também, a gente sabe que mudou bastante. Também é uma OS que administra o hospital. Isso tem sido complicador porque não existe uma estabilidade. O grande problema, Cassione, é que não tem estabilidade, né? Eles pegam uma OS, daí não está legal, falam, não, essa não é séria, vou pegar uma segunda e também não consegue, uma terceira. E está cheio de aventureiro aí. Está cheio. O negócio é complicado, todo mundo quer montar OS hoje, todo mundo. Eu vou falar por mim. Centenas de pessoas, porque, Clemente, por que a gente não monta uma OS aí? A gente pegaria tal coisa. Não, cara, não fala. Já me procuraram para montar uma OS para a gente oferecer para a prefeitura. Eu falei, uma OS para cuidar de bicho, né? Quer dizer, de animais, tá? É complicado, né? Não aceito. Eu sou prático. Eu gosto da maneira como funciona melhor, né? E tem tantos países para a gente copiar. Será que todo mundo está errado, né? Você pega uma Europa, pega a Alemanha, França, Inglaterra, o próprio Estados Unidos, aí Japão, Canadá, Suécia, Suíça. Pô, será que todo mundo está errado? A gente é que está certo? Você continua indo para um meio onde ninguém faz exatamente daquela forma, né? Então é complicado e parece que você fala e realmente não existe grandes mudanças. Chega a ser desanimador, né, Cassione? Totalmente desanimador. Você vê, eu nem comentei. Vocês devem ter percebido que eu nem comentei. Essas imagens do lixo na rua em São Vicente, não tem que ter comentário. Basta mostrar. A imagem fala por si. O que a gente vai comentar? Só perguntar, onde é isso? É no Haiti, depois do terremoto? Não, é em São Vicente, aqui do lado. Vamos falar dos apoiadores? Um abraço pessoal da Ozan. Liga para 32 28 8000 ou acesse o site www.ozan.com.br. Faça como o Cirino, faça como o pessoal da TV Com. Ozan para todo mundo. Fale com o Fábio Garibe e mantenha mais informações. Lá tem um caderninho que você procura os médicos com desconto, né? Nessa época de crise, que muita gente largou o plano de saúde, Ozan é uma boa opção. E também, quando você mais precisar, naquele momento que é um momento terminal, um momento ruim, difícil, a Ozan também vai estar apoiando a sua família. 32 28 8000, liga agora e peça um desconto aqui por ser telespectador da TV Com. Também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Comidas maravilhosas todos os dias, das 11 às 16 horas. Aí você pode apreciar pratos, azeite importado. Para você que está de regime, tem comidas mais light. Para você que está no seu peso ideal, pode comer aí um camarãozinho, um carboidrato, né? E ao lado da Unisante, de frente ao Super Centro Boqueirão. Mandar um abraço para o Paulo e para o Nelson, que estão atendendo as pessoas hoje, com muita cordialidade, amanhã também nos feriados. Enfim, Boqueirão Express Grill. Cassione, tem uma pergunta aqui também.
A prefeitura diz que é do Gustavo Lourenço, fala do Hospital Estivadores, né? Ela fala do hospital. A prefeitura diz que vão ser contratadas várias pessoas. No site consta apenas uma vaga por cargo. O que ocorre com isso, Filete? Eu não sei, né? Talvez o Clemente e o Cassiano possam saber. Gustavo Lourenço, obrigado. É a primeira vez que ele participa. Obrigado aí, Gustavo. Participe sempre. Bom, eu não sei, eu não conheço qual vai ser a estrutura de recursos humanos do hospital. Eu quero só lembrar que quando o Hospital do Hospital Modelo de Cubatão foi inaugurado pelo Ney Serra, a inauguração era apenas a estrutura física do hospital. Tinha as paredes, as salas, piso, teto, etc, etc. Aí, na altura, o ministro do Planejamento, que era o José Serra, nós fomos a Brasília e levei lá o Ney em audiência com o Serra deu, na época, 5 milhões de reais para equipar, basicamente, o Hospital Modelo de Cubatão. Isto é, não adianta você ter um hospital se você não tem dentro do hospital, primeiro, os equipamentos mínimos necessários para aquilo ser chamado de hospital. Segundo, não adianta ter o nome hospital, você entrar, tem salas vazias, não tem leito, não tem recursos humanos, não tem enfermagem de alto padrão, não tem médicos especializados, não é? Para cada tipo de necessidade. Um hospital é hospital quando ele é completo. Não é o prédio que é o hospital. Você vai na clínica do Clemente, só de aparelhos de ressonância magnética, eu lá via, se não me engano, 4 ou 5? 6. Então, quando eu fui, tinha um a menos ainda. Então, você está vendo que ali são 6 aparelhos de ressonância magnética. Qual é o hospital de Santos que tem 6 aparelhos de ressonância magnética? Dessa qualidade não tem nenhum, né? E outra coisa, por que não faz uma PPP, uma parceria privada? Clemente, qual o horário que está ocioso? O ocioso está das 10 à meia-noite. Horário ocioso no Clemente? À noite ele está fazendo não, mas deve atendimento. Como tem 6, deve ter algum horário que dê para atender. Faz uma parceria, eu tenho certeza que o Clemente toparia, atende uns 2, 3 por dia. Lá já são 90 por mês. Não daria para fazer isso, Clemente? Ou é difícil essa ideia? Não dá. Eu acho que o que existe é o seguinte, estimular a parceria público-privada, por exemplo. Eu acho que se eu fosse um gestor público, eu ia estimular o empresariado, por exemplo, dessa área da saúde. Por exemplo, o hospital. Escuta, aumenta 100 leitos aí no teu hospital, aumenta 100, eu vou comprar teu leito, mas eu só posso pagar X. Mas eu garanto. Lógico, esse X que eu já estou falando que eu posso pagar é dentro daquela verba que eu sei que eu posso contar. E que eu não consigo, pelo setor público, fazer. Claro. Isso é administrar. Não adianta você pegar, não. Eu tenho 5 milhões de verba mês, mas eu sei que eu vou gastar 12. Eu fico pedindo, pelo amor de Deus, para alguém me ajudar, ou para uma OS tentar reduzir esse custo, para que eu possa funcionar o hospital. Não vai funcionar, e nenhum funciona. O que é mais barato, Clemente? Eu terceirizar esse serviço para uma empresa radiológica conceituada na região, ou eu comprar os aparelhos, pagar a manutenção, pagar a técnica e pagar a média para laudar? Não, você terceirizar é muito mais barato. Então por que não terceiriza logo em vez de ficar pondo não, não sei. Essa é uma pergunta que eu não consegui ainda, que nenhum prefeito ou governador, ou sei lá, vou dar um exemplo. Você põe 2 castra-cachorro em Santos, né? É uma ideia maravilhosa. Mas pegar o que gasta, pegar o que paga para veterinário e tal, se você fizer umas clínicas, acho que sai mais barato para a prefeitura. Mas claro que isso é mais barato. Então, mas é uma ideia maravilhosa. Porque se não tem que é PPP, a ideia é maravilhosa. Mas assim, você pode fazer uma outra maneira, talvez gastando menos, né? Nós já falamos aqui, eu acho que até falamos isso aqui, eu e o Cassione mesmo. Há pouco tempo foi feito um estudo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, onde tem o maior número de hospitais públicos em capitais. Souza Aguiar, né? E aí compararam a média do custo do setor público com o do setor privado. Custava exatamente 6 vezes mais o setor público. O setor público. Não precisa falar mais nada. Não precisa dizer o quê? Então é o seguinte, se ele pegasse aquela verba que ele tem, que é 6 vezes mais, dava para comprar serviços na cidade toda do setor privado e sobraria muito dinheiro para usar, por exemplo, na educação. Claro. Lembrando que o aluno do ensino médio gasta R$ 2.400 por ano e um presidiário R$ 2.200 por mês.
Então, você pega um menino que está indo para a escola aqui no colégio, São Paulo, Avaré, Campinas, ele gasta média R$ 2.400. Por ano. Por ano. E um presidiário R$ 2.200 por mês. Então é mais fácil a gente educar a população do que criar presídio. Mas né? também ninguém me explicou até hoje por que um presidiário custa R$ 2.200 por mês. E 2.400, na verdade, é o contrário. R$ 2.400. Ninguém me explicou até hoje por quê. Deve estar engordando muito. Porque você tem ali dentro o quê? Cela, alguns agentes penitenciários, uma comida que pode se chamar de comida porque vem em prato e acabou. O aluno não, o aluno tem professores de várias matérias, você tem roupa, outra estrutura, não é? Merenda. Então eu não entendo como é que o presidiário custa muito mais caro do que custa um aluno. Não dá para entender. Isso é valor de presidiário americano, que o cara cela individual, com estudo, com trabalho, com tudo. Claro. Agora aqui não justifica, né? Penitenciária VIP 5 estrelas daria esse custo. Não é a realidade do Brasil. E de novo vai a gestão aí, né? Claro, mas aí vai a gestão. E uma outra coisa, porque já falou de educação, Cassione é professor, eu também até dezembro fui, até dezembro do ano passado. É um negócio impressionante. No Brasil se gasta muito mais no nível universitário do que no ensino fundamental ou no ensino médio, né? A proporcionalidade é extremamente diferente exatamente dos países desenvolvidos, onde se gasta muito mais aqui embaixo do que lá em cima, né? Então, infelizmente, nós continuamos dessa forma, gastando mais dinheiro lá em cima e deixando aqui embaixo muito carente. A gente sabe do nível. Isso não é novidade, Filete. Nós temos aqui uma idade muito próxima, você é mais jovem, mas é só lembrar o nível que nós tivemos. O Cassiano estudou no Canadá. Não, eu estudei no Santista, Santista? Meu irmão no Canadá. Seu irmão no Canadá. O Canadá era um colégio excepcional, né? Como era o Martim Afonso, equivalente estadual, em São Vicente. Os dois tinham os professores de excelentíssima qualidade. O Colégio Santista era um colégio marista. Você tinha o Colégio do Carmo, o Colégio Tarquínio Silva. Era um colégio em que as pessoas entravam e, quando saíam do colégio, sabiam para a vida inteira. Quase mesmo nível do Bandeirante de São Paulo. Não era para fazer o vestibular. Não, era colégio. Você saía sabendo para a vida inteira. E era tipo do nível do Bandeirante de São Paulo. Sem dúvida. Hoje você pegar um colégio e comparar com o Bandeirantes, a gente vai chorar, né? Não, Pilete, mas tinha colégio público que tinha um vestibularzinho. Vestibulinho antes, uma provinha para você, para entrar. De tão procurado que era pelo nível. Não era só o público, não, o privado também. Privado também. Chamava-se exame de admissão. E eu, para entrar no Colégio Santista, tive que fazer o exame de admissão. Eu fiz. Você não entrava direto. E se não passasse, Cassiano, você tinha que ir para o Você ficava reprovado e não saía, o que equivaleria à quarta série. Você repetiria a quarta série. Ah, mas não tinha outro colégio mais, vamos supor, não tinha um colégio mais que não tinha tanta procura para você encaixar? Se você quisesse para aquele colégio, você fazia o exame de admissão. Tá. Você passava, você entrava para a primeira série do ginásio, que equivaleria à quinta série de hoje. Quinta série hoje, E se você não passasse, você tinha para outro colégio particular. Ou procurava um outro colégio mais fraco ou um que tivesse vaga, né? Mas esses colégios mais Canadá, não tinham Santista. Vaga. Era um vestibular, praticamente, para você entrar naquele colégio. Quer dizer, Santista o cara pagava e ainda tinha tanta fila para entrar, o cara tinha que fazer o vestibular. Exatamente. Ou seja, nós evoluímos em termos de nível. Claro. Não, e isso não vai. O Cassiano dá aula na faculdade, eu dei aula na faculdade. Não dou mais. Você também parou? Mas não importa. O aluno prefere hoje ir para o barzinho da esquina, ficar com um copinho de cerveja, latinha de cerveja na mão. Mas vamos pensar, a gente deu aula há muitos anos. Eu dei aula desde 79. Eu dou aula desde 87. Desde 79, parei há pouco tempo, mas eu senti nesse tempo todo uma involução do nível. E nós estamos falando de nível universitário aí. Nível universitário. Se está no universitário, está pior ainda, talvez, no ensino básico, onde hoje se fala, um menino de 8ª série não sabe fazer conta, ou não sabe nada de português. Não sabe interpretar um texto. Não sabe. Não consegue entender o que lê. Sai na 8ª série quase que ainda semi-analfabeto. Isso é o único lugar do mundo que deve acontecer, isso é no Brasil. Não é possível. Você ter 8 anos de estudo e
não sabe entender, interpretar um texto, não sabe fazer uma conta simples, não faz uma raiz quadrada. Não é? Então, é uma coisa... Aí começam a dizer, não, tem que modernizar o método de ensino, o ensino tem que ser mais atraente, os alunos... Mais atraente, você não consegue ensinar o tempo todo com tablet. Você não consegue ensinar com videogame. Mas, Cassione, você não consegue, entendeu? A matemática também é complicada porque o cara não faz conta. Eu estou na minha clínica fazendo conta lá, eu faço tudo na caneta. Os caras pegam a calculadora. Eu falei, não, tem que forçar o cérebro, né? Então, o que eu vejo na universidade, outro dia eu fui dar aula lá, foi esse semestre agora. Aí eu falei, olha, gente, aqui a gente tem que combinar. Liga o ar-condicionado sempre. Quem for mais magro, mais susceptível a frio, vem com agasalho, porque não dá para tal. Primeira aula. Segunda aula, normal. Terceira aula, minha... Professor, dá para desligar o ar-condicionado? Eu olhei para ela e falei assim, beleza. Aí eu fui lá no fundão. Vem você aqui, você está com frio ou calor aqui? Ah, mais ou menos, né, professor? Se você desligar, tal. Aí eu brinquei com ela. Falei, quando você vai no cinema com o teu namorado, tal, tu vai, você pede pro cara, pro lanterninha, que não existe mais, desligar o ar-condicionado, tu abraça ele e vai para cima, né? É normal, aqui, pô, também, pô. Agora, quer dizer, pô, o cara para uma aula para falar para desligar um ar-condicionado, você entendeu? Quando tá todo mundo com calor. Quer dizer, o cara faz de sacanagem. O cara faz de sacanagem. Mas o Clemente falou uma coisa certíssima, né? Você não tem condição de ter um ensino universitário de qualidade se você não tem, desde a base, o ensino que vai levar o indivíduo a chegar ao topo da pirâmide. Não é? Os egípcios não construíram a pirâmide começando pelo topo, de cabeça para baixo. Não é? A pirâmide lá não é assim, a pirâmide é assim. Você sai da base, vai indo e chega no topo. Então, o que aconteceu? Por que eu larguei a faculdade? Não parei de dar aula. Dei aula há 38 anos. Comecei em 1968, eu comecei. Só que chegou uma hora que você via que os alunos não conseguiam redigir, porque já vinham da base, sem conhecimento, não tinham capacidade de ler os livros de direito entendendo. E às vezes não entendiam palavras que você dizia. Eu começava a primeira aula, era engraçado, era aula na faculdade de Direito. Eu começava a primeira aula e dizia assim para o aluno, escolhia um, dizia, fica de pé. Vou te fazer umas perguntas. Onde é que fica o seu fígado? O aluno não sabia. Onde é que é o seu baço? O aluno não sabia. Aí eu piorava um pouco, eu dizia, onde é que fica a sua suprarrenal? Glândula suprarrenal. O aluno não sabia. Aí não vai saber. Não sabia. Quando ele não sabia nada disso, eu dizia, tudo isso que eu estou perguntando está dentro de você. Você não conhece nem você mesmo por dentro. Tá certo, não? Você conhece você pelo espelho. Você conhece a sua cara, os seus bíceps, o seu tórax, mas por dentro você não sabe nada. Então, vocês vêm para cá com muito pouco conhecimento. Sejam mais humildes. Façam um esforço para aprender. Parabéns. Por que eu falava? Parabéns, para o cara se tocar, que estava o cara se tocar, que tinha, sabe, que não vi cobrando do professor antes de... Sabe nada. Esse cara que lá não sabe nada. O cara que estudou medicina legal e tem que aprender anatomia primeiro, né? Mas é evidente. Ô, Cassione, eu lembro, sim, na minha época de primário, né, o ensino básico, para passar do primeiro ano para o segundo ano, tinha que fazer prova de leitura. E quem fazia a prova de leitura não poderia ser o professor da tua sala, era o diretor. Sim. Que fazia 1 a 1. E se você não passasse na prova de leitura, você não iria para o segundo ano. Mas é claro, como é que você ia para o segundo ano se você não sabia ler? Ou seja, no final do primeiro ano, você lia muito bem. No final do segundo ano, podia perguntar a capital de qualquer país do mundo. Tabuada, qualquer uma. A molecadinha hoje está no 8ª série e não sabe tabuada. Então não adianta modernizar ensino. Será que as mães cobravam mais também, os pais? Não acho que era só isso, não. Porque eu lembro que a minha mãe, naquela época, as mães ficavam em cima, cobrando os filhos. Não acho que é só isso, não. Eu acho que é problema estrutural mesmo. Eu acho. Boa tarde, a Cassione, doutor Clemente, aqui é o Adalberto, do Jornal Tema. Por que você não elaborar um estudo de contenção na ponta da praia, colocando gabiões
como se fosse uma escadaria que ficaria submersa no local, evitando que a força da maré é alta e pedindo o avanço das ondas do quebra-mar. Pois é, isso agora andou rolando nas redes sociais. Como é o nome dele mesmo? Adalberto, o Jornal Tema. Isso rolou nas redes sociais, porque fizeram, não sei em que lugar aí, fizeram esse tipo de escadaria, os degraus são vazados, a água entra por esses buracos e tem, portanto, uma forma de atenuar a investida da maré. Só que se for fazer isso na ponta da praia, você tem, para fazer a escadaria, e em cima da escadaria tem uma plataforma que deve ter mais ou menos uns 20 metros, 30 metros de largura, fora a escadaria. Com isso você iria eliminar as pistas de asfalto que você tem nas duas mãos da ponta da praia. Se você quiser fazer isso e anular as pistas da ponta da praia, fazendo com que apenas a Epitácio Pessoa dê acesso à ponta da praia ou à portuária, tudo bem. Porque não é fazer escadaria hoje do paredão para frente. Não adianta, o mar já está batendo ali. Você tem que fazer uma escadaria, e na foto dá para ver bem, nas redes sociais, é uma escadaria grande, com esses vazados, e depois uma plataforma grande em cima. Para isso você vai invadir totalmente a pista da ponta da praia. Já é pequena aquela pista senão lá. Não adianta nada. E se fizer um loop assim, se fizer tipo uma coisa que a onda vem e você tira a força da onda, se fizer Você teria que fazer isso de concreto, você imagina o custo que seria... Altíssimo. Altíssimo. Perderia a visão também, a pessoa... Além de você fazer um paredão que você não vê mais nada. Não vê mais nada, quer dizer, ficaria horrível, né? Então, as coisas foram feitas aqui, sempre, da seguinte maneira. Quebra o galho. Vamos fazer uma coisa para quebrar o galho. A prova disso é que transformaram a plataforma do emissário submarino em atração turística e área de lazer, quando aquilo ali era apenas um entulho que foi jogado para poder a Sabesp, na época não era a Sabesp, era a SBS, lançar os tubulões para dentro do mar até os 4,5 km que nós falamos. Então você tinha que ter uma plataforma de lançamento. O cano descia, você embutia outro cano aqui, ia empurrando, ia lá uma draga de tração puxando esse encanamento, tá certo? Ia emendando em cima da plataforma. Quando terminou, a plataforma era para ser desfeita, porque a plataforma ocupou um espaço da praia. Aí não desfizeram nunca e, de repente, vieram ecologistas dizendo, não pode mexer na plataforma. A plataforma nada mais era do que um entulho que foi feito para dar espaço para mandar o emissário lá para dentro. Então não precisa dizer nada. A gente, quando fala aqui, a gente fala porque a gente viveu esse tempo, não é? E acompanhou essa história de involução, de andar para trás da nossa região. O que andou para frente na nossa região? Tirar os bondes. Shoppings e centros de convenções. Tinha um aeroporto tirado. Graças ao armênio, diga-se de passagem. Graças ao armênio, que se tivesse 3 armênios, aqui era Miami, né? E tem gente lá que fala mal do velhinho que está aqui, que constrói tudo aqui pra gente, né? Bom, também nós tínhamos aeroporto e perdemos, tínhamos bonde e perdemos, tínhamos ferrovias e perdemos, né? O Luiz Bombeiro parabeniza o Cassione, parabeniza o Clemente e pergunta por que o Poder Judiciário não fiscaliza as contas da Prefeitura e de Estados, lei de responsabilidade fiscal, mas não há mais tempo para nada, né? O tempo estourou. Tem meu amigo Maurício aqui, que trabalha na delegacia de polícia, tal, ele mandou um abraço também. O Rutiliano ficou emocionado com a situação do meu nome. Estudei 8 anos no Canadá com o doutor Edésio, tal. Edésio del Santoro. Saudade dos velhos tempos, a banda, hoje não tem mais banda. Me formei em 2 faculdades. E o Aldinei também está mandando um abraço para todos. Obrigado, Clemente, obrigado, Cassione. Obrigado. Tem muitas perguntas que vão ficar para o outro programa da dupla, tá bom? Um abraço a todos, excelente dia e bom feriado amanhã, porque vocês merecem.